Olá, tudo bem, caros alunos da disciplina Econometria? Sou o professor Sidnei Silvério, serei o professor responsável por encaminhar as aulas ao vivo, as atividades de estudo, fórum e mapa. E é exatamente sobre o mapa que eu venho falar com vocês agora. Fala galera de economia da Unicesumar, aqui quem fala é o professor Sidnei Silvério e vamos então fazer algumas explicações em relação à nossa atividade mapa. Então a nossa disciplina econometria, ela se relaciona com todas as outras da matriz curricular do curso, bacharel em ciências econômicas. Via de regra, nós pegamos teorias da microeconomia, da macroeconomia, de finanças corporativas, finanças públicas, finanças internacionais, mercado financeiro e também microdados e fazemos um teste empírico. Verificamos se as teorias, se os modelos das teorias econômico-financeira podem, de fato, comprovar ou refutar hipóteses no mundo real. O que nós estamos propondo é econometria de dados em painel. Então, a gente vai usar um arquivo de dados do próprio Stata. Ele contém a pesquisa nacional longitudinal, realizada com mulheres de 14 a 26 anos, no ano de 1968, nos Estados Unidos. Então, a nossa variável dependente, a variável Y, é a renda per capita deflacionada. As variáveis independentes, x1, x2, x3, x4, x5, x6 e x7, são a escolaridade, considerando o grau de escolaridade concluído, a idade que a pessoa tinha no ano em curso, a experiência no mercado de trabalho total, o cargo ocupado no momento atual, no momento em curso, em anos, a raça, se a pessoa ela habita uma área urbana ou não, e se ela reside na região sul ou não. O setup, a partir do programa econométrico Stata, você vai colocar esses dois comandos iniciais, você vai abrir o arquivo de dados, você vai definir o painel de dados, você vai criar a variável raça dos negros, que é o código igual a 2, e na sequência fazer as inferências necessárias respondendo essas 6 perguntas, ok? Eu vou então, neste exato momento, executar o Stata. Então a minha versão é o 12. Eu criei um arquivo do file com os comandos desse arquivo de dados que eu vou manipular. Então eu venho aqui, abrir arquivo do file. Então mapa 2019 alternativo. O setup, que está no enunciado da atividade de vocês. O comando que vai abrir a base de dados, nlswork. Eu defino o painel e aqui eu verifico se ele é balanceado ou não. Eu vou criar a variável black para a raça dos negros. Eu vou verificar se o painel é curto ou longo, com o comando xtsum. E vou gerar uma regressão para dados em painel, considerando o modelo com estimador between. No caso de vocês, será o efeito fixo, efeito aleatório, e na sequência o teste de Hausmann para definir qual dos dois se ajusta melhor aos dados observados. Como é o mesmo arquivo de dados e até a linha 15 os comandos são os mesmos, eu não vou analisar efeito fixo e efeito aleatório. Okay? Eu vou estimar o estimador between. Bom, como eu criei esse arquivo do file, é só executá-lo, clicando neste ícone. E aqui nós temos os resultados printados na tela de resultados do Stata. Ok? Então vamos dar uma olhada geral
no modelo estimado. Bom, a regressão, considerando o efeito Pitwin, ela é estimada em pessoas médias, portanto, este valor de 4.697, ele é relevante, uma vez que cada pessoa observada nesta amostra tem uma média de 6 anos. Quando nós olhamos a contribuição isolada de cada variável, desde a constante, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, beta 5, beta 6 e beta 7, percebam que o p-valor para o teste T é menor do que 5%. Então, nós concluímos que todos os parâmetros estimados são significativos. O teste F, que é o que considera o modelo como um todo, percebam que o p-valor também é menor do que 5%. Ele foi igual a 0. Então, nós podemos dizer, pelo teste F, que o modelo é significativo. Aí nós temos o coeficiente de determinação, considerando a estimativa within, que deu 14,22%, a estimativa between, que deu 48,15%, ou o modelo geral, que é uma média dos dois, que deu 35,92%. Então a gente pode concluir que o modelo estimado ele tem um bom ajuste para os dados em geral. O modelo como um todo, o modelo global. Daquilo que nós estamos pedindo na atividade de vocês, então o teste T está aqui, todos os parâmetros estimados são significativos, teste F é a mesma coisa. O intervalo de confiança, então se eu pego aqui a constante, o valor do parâmetro A estimado, ele está entre 0,77 e 0,90. Se eu pegar beta 1, que é o grade, a variável grade, o valor beta 1 verdadeiro ele está entre 0,058 e 0,66. Bom, outras informações interessantes que nós conseguimos concluir a partir desse modelo estimado. A primeira informação é que para cada ano de estudo, nós temos um aumento de 6,26% no salário hora. Uma outra informação relevante, os residentes negros, eles recebem um salário menor em 5,26% do que os residentes brancos. Uma outra informação importante, quem mora na zona rural recebe um salário 18,51% inferior a quem mora na zona urbana. E uma outra informação também importante, quem habita ou reside na região sul recebe um salário 9,49% inferior a quem habita, reside na região norte. Então, são todas informações relevantes que o nosso modelo, aqui eu estou considerando o estimador between, e vocês quando estimarem para efeito fixo e efeito aleatório, não vai mudar muita coisa, então, vão ficar uns valores aproximados. No Stata é isso. Agora eu tecerei alguns comentários em relação à teoria de dados em painel para o que nós estamos propondo para vocês na atividade mapa. No primeiro momento, é importante destacar que existem vários modelos de estimação com dados em painel. Então, nós temos, por exemplo, lá no livro texto nosso, mais de 6 modelos
de regressão com dados em painel. Eu coloco aqui para vocês 3 principais. Então eu tenho, por exemplo, um modelo chamado modelo POSE, e para verificar qual se ajusta melhor aos dados observados, se é um modelo POSE ou um modelo de efeito fixo, você vai realizar o teste de Chow. Lembrando que a hipótese nula para este teste é utilizar o modelo POSE. Se você está em dúvida entre o modelo POSE e o modelo de efeito aleatório, você vai realizar o teste Brauch-Pagan, em que H0, a hipótese nula, é utilizar o modelo POSE. Nós não estamos cobrando de vocês essas análises, porém, o que está sendo proposto, você precisa, lá no final, na última etapa, realizar o teste de Hausmann, que é o que está colocado aqui, que é o que vai te ajudar a escolher entre o modelo de efeito fixo e o modelo de efeito aleatório. Lembrando que H0, a hipótese nula, ela considera utilizar efeito aleatório. Ok? Então, vamos lá. A primeira pergunta que vocês vão responder depois das estimações é se o painel é balanceado ou não. Isso é muito fácil de verificar. Com o comando xt7 e a variável decode, já vai sair a resposta se o painel é balanceado ou não. Mas um painel balanceado, o número de observações é igual para todas as unidades de análise. O desbalanceado, existem dados faltantes por observação ao longo do tempo. Relevante chamarmos a atenção de vocês para as 3 observações colocadas na sequência. Primeiro, não existe diferença prática entre os 2 tipos de painel, o balanceado e o desbalanceado. Segundo, cuidado com a origem dos dados faltantes, pois pode gerar viés para análise. E terceiro, como a quantidade de dados no painel desbalanceado é menor, a eficiência do estimador diminui. Outra pergunta que vocês vão responder: o painel é curto ou longo? Se você observar na cor vermelha, tem aqui o comando e as variáveis que você vai colocar neste comando, xt_sum, que vai determinar se o painel é curto ou longo. Se a variável t for menor que n, o número de períodos no tempo é menor que o número de observações da amostra, logo o painel curto. Se o t for maior do que n, o número de períodos no tempo é maior que o número de observações da amostra e o painel é longo. Importante também destacar que não existe diferença prática entre os 2 tipos de painel. Uma outra pergunta que vocês vão responder depois das estimações é em relação ao teste T, a contribuição isolada das variáveis. Como eu já mostrei para vocês, na regressão com o estimador Between que eu realizei, para a mesma base de dados que vocês vão usar, então todas as variáveis têm um p-valor inferior a 5%. Nós rejeitamos H0 e o teste T é significativo. As variações nestas variáveis são significativas para explicar a variação na renda per capita deflacionada. Na sequência, o teste F, que é a contribuição do modelo como um todo. Como eu já mostrei também, o p-valor é menor do que 5%. Rejeita-se H0, o teste F é significativo. Então, o coeficiente de ajuste ele é significativo. Depois, vocês vão analisar o intervalo de confiança de 95% para todas as estimativas de todas as variáveis estimadas. Bom, eu peguei aqui a variável do parâmetro A, que é a constante. Então, ao nível de confiança de 95%, o parâmetro A verdadeiro está entre 0,77 e 0,90. E peguei também o parâmetro beta1, que é a variável grade. Então, essa variável ao nível de 95%, o valor verdadeiro dela está entre 0,58 e 0,66. Uma vez estimados os modelos com efeito fixo e efeito aleatório, você realiza o teste de Hausmann. Eu coloquei aqui os comandos para vocês, que estão na cor vermelha. Então você faz
o teste de Hausmann, que ele vai verificar se a hipótese nula utilizar efeito aleatório. Então, se você não rejeitar a hipótese nula, efeito aleatório deve ser escolhido. E se você rejeitar a hipótese nula, o efeito fixo deve ser escolhido. Que informações gerais é um material da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Então, uma regressão com modelo para efeito fixo, com uma análise detalhada de cada valor que sai na regressão. Fiz a mesma coisa para o modelo de efeito aleatório. E a gente termina novamente falando do teste para escolher entre efeito fixo e efeito aleatório, que é o teste de Hausmann. No exemplo colocado aqui para vocês, que está até destacado aqui nessa caixa em vermelho, se este valor, que é a probabilidade do Q quadrado, se este valor for menor que 5%, ou seja, significativo, os efeitos fixos. Então, se nós rejeitarmos a hipótese nula, eu escolho efeito fixo. Porém, esse 0,0553 para o exemplo, ele diz que nós não rejeitamos H0. Então, o valor é maior do que 5% e vamos usar efeito aleatório, ok? Estamos chegando ao término, espero que vocês tenham gostado das explicações e que os ajude a realizar a atividade mapa com louvor. Vida longa e próspera a todos e até uma próxima oportunidade.